Tema desta noite: a fé operosa que confirma a eleição. A fé operosa, não é fé morta, é uma fé operosa que confirma a nossa eleição. Diz a palavra de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu, a nação santa e intocável. Nós vamos aprender mais sobre a nossa posição espiritual, sobre a nossa eleição e a fé que evidencia que somos eleitos de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, Pai de amor bondoso, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Ninguém veio aqui para ouvir a voz de uma mulher, de um homem. Todos que estão aqui querem ouvir Deus falar. Portanto, Jesus, convém que agora eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que não seja a voz da Solange, da pastora, da bispa, mas seja a voz do Espírito a calar fundo em cada coração de eleito, Pai. Confirma, Jesus, a nossa eleição, ensinando-nos a viver esta fé operosa, Jesus. Fala-nos e acompanha esta palavra de sinais, prodígios e maravilhas. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo do Senhor diga amém e amém. Aleluia. Isto mesmo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada, Tiago. Louvado seja Deus, viu? Por você estar aí, permitindo que a nossa pastora descanse alguns dias de férias. Muito obrigada. Meus irmãos amados, preciosas ovelhas de Jesus Cristo, rebanho comprado com sangue precioso do Salvador. Vitoriosos em todas as coisas, conduzidos em triunfo, herdeiros de Deus, chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo. Nação santa e intocável. Para nós vivermos as promessas de Deus, para nós vivermos as profecias bíblicas, para nós vivermos as premissas ensinadas na palavra, as regras espirituais, os princípios do coração de Deus, nós precisamos exercitar a nossa fé. Diga, exercitar a fé. Não estamos aqui falando, logicamente, da fé natural, mas estamos aqui falando da fé dom de Deus, que já estudamos na semana passada e vimos que é uma fé preciosa, uma fé santíssima, a fé que somente os eleitos de Deus têm. Porque disse Paulo que a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. Esta fé que é dos eleitos, passa a ser dos eleitos quando Deus manifesta o dom da fé para que os eleitos creiam nele, na obra da cruz, e sejam salvos. Amém? Então, nós somos eleitos por Deus. E por isso, nós temos esta fé, dom de Deus. Vamos começar confessando. Diga, eu sou eleito de Deus. Por isso eu tenho esta fé, dom de Deus. Olha, perceba que a fé não é a causa da eleição, mas o seu resultado. Vamos entender melhor. Não é que eu creio e por isso eu sou eleita por Deus.
Deus não espera nada para me eleger. A eleição é incondicional. Não é porque eu creio, porque senão eu teria feito alguma coisa para merecer ser eleita. Então, não é a minha fé que resulta na eleição. Pelo contrário, eu sou eleita de Deus e por isso eu recebo o dom da fé para crer. Amém? Então vamos confessar em linha. Diga, eu sou eleito de Deus, por isso eu recebo o dom da fé para crer. Muito bem. Então a fé é o dom que manifesta a nossa salvação em Cristo. A fé é o primeiro dom a se manifestar na vida de um eleito de Deus, para que a sua salvação venha à luz. A pessoa pode ser eleita, mas até que o dom da fé não lhe seja dado, vem da parte de Deus, esta pessoa não vai crer para a salvação. Ela vai ter apenas a fé natural que qualquer ser humano tem, uma fé lógica, uma fé que pode ser colocada em qualquer coisa e que não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Porém, a fé, dom de Deus, ela vem no tempo de Deus determinado para a salvação se manifestar na vida de um eleito. Então, depois que o dom da fé nos é dado, a palavra chega aos nossos ouvidos espirituais, nós podemos crer nessa palavra. E aí a nossa salvação se manifesta. E o que acontece a partir de então? Depois de salvos, depois de capacitados com esse dom maravilhoso, o dom da fé, essa fé faz com que nós tenhamos atitudes baseadas na palavra. Veja, o que nos salva é a fé, dom de Deus, colocada naquilo que ouvimos da palavra de Deus. Então, se isso traz a salvação, isto é o quê? A chave mestra que vai mover toda a nossa vida. Nós devemos continuar agora usando esta capacidade tremenda de crer, porque agora nós temos o dom da fé em nós, e isso não pode ser retirado jamais, porque os dons e as chamadas são irrevogáveis, e agora com este dom da fé, nós vamos passar a ter atitudes baseadas na palavra de Deus, e nós vamos começar a confiar naquilo que Deus nos prometeu. Quem está entendendo? Amém. Então, pela fé é que nós praticamos o que a palavra chama de boas obras. Eu quero que a igreja entenda o que são essas boas obras. Olha, essas boas obras não são as boas obras que o mundo chama de boas obras, tipo caridade. As boas obras que a palavra de Deus diz, não é? É exatamente tudo que é bom e tudo que agrada a Deus. É lógico que você fazer caridade é bom e agrada a Deus, mas a caridade não é o resumo das boas obras, e nem é a caridade, né, aquilo que faz alguém ser salvo, alguém ser aceito por Deus. Então, eu estou falando de uma vida pós-salvação, tá? Então, sou salva, agora tenho o dom da fé e tenho a palavra. A fé na palavra vai produzir novas atitudes na minha vida. Essas novas atitudes na minha vida têm que gerar confiança nas promessas de Deus. E, a partir desse tipo de vivência, eu começo a praticar no meu dia a dia aquilo que Deus chama de boas obras. Então, como eu disse, não se referem apenas à caridade, mas a tudo que é bom e tudo que agrada a Deus. Diz respeito a todas as ações, todas as atitudes que resultam dos frutos concedidos por Deus. Então, boas obras já são frutos de eu praticar a palavra. Nós não fazemos coisas certas ou coisas boas porque nós somos bonzinhos na carne, amados. Nós não fazemos coisas certas ou coisas boas porque nós somos corretos na carne. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que em nossa carne não habita bem algum. Amém? Mas, porque nós estamos em Cristo, nós temos a palavra e temos a fé na palavra.
É isto que pode produzir alguma coisa boa em nós e através de nós. É a palavra misturada com fé que nos habilita, que nos torna capazes e habilitados para toda boa obra. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, está se referindo à Bíblia, a palavra de Deus, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, aqui a mulher de Deus também, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, um crente em Jesus, ele só é perfeitamente habilitado para toda boa obra se ele for ensinado pela palavra, repreendido pela palavra, corrigido pela palavra e educado pela palavra. Quem não aceita o ensino, quem não aceita a repreensão, quem não aceita a correção, quem não aceita a educação na justiça, nunca estará habilitado para toda boa obra. Então, as obras que nós estamos falando, que eu já disse que não são caridades, né? Não são também obras sacrificiais, nem as obras contidas no judaísmo, nem aquelas obras da lei mosaica, que estão lá metidas nos 613 mandamentos da lei. As obras que nós devemos estar habilitados são as obras que Deus preparou de antemão para andarmos nelas, conforme diz Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão é desde antes da fundação do mundo, preparou para que andássemos nelas. Quer dizer que antes de nós termos um corpo físico, antes de estarmos nesta terra, antes da fundação do mundo, Deus preparou obras, boas obras, para que nós andássemos nessas obras, para que essas obras fossem o resultado da nossa vida quando salvos por Jesus Cristo. Quem está recebendo isso? Diga amém. Amém. Então, amados, nós somos eleitos, somos predestinados para a salvação, desde antes da fundação do mundo, e a nossa eleição, ela é reconhecida por 3 evidências muito claras que nós vamos estudar a partir de agora. Então, eu quero antes lembrar uma coisa para a igreja. O Senhor nos disse que nós somos uma nação santa e que a nossa volta a um círculo de fogo. Lembram-se disso? Vocês se lembram? Eu preguei aqui 2 cultos, eu fiz esta afirmação. Quanto mais o mal lá fora aumentar, mais esse círculo de fogo vai ser intenso, vai ser mais forte e vai nos proteger, formando à nossa volta um muro, como um muro de fogo. Lembram disso? Ou seja, cada vez vai ficar mais claro quem é e quem não é. Cada vez vai ficar mais evidente quem é da eleição e quem é da perdição. Nós que já temos a eleição manifestada por causa da nossa salvação, nós vamos agora ser chamados por Deus a andar em boas obras, para que fique muito claro que tem muita gente que finge que é da salvação, que é da eleição, mas que não é. Há muito lobo com pele de ovelha, achando que está dentro do muro de fogo, mas não está. Há muita gente fazendo de conta que casou no Senhor, que está na igreja, mas conforme o testemunho da nossa amada, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a obra de Deus, quer mesmo é o mundo. Isto evidencia que não é da eleição. Os irmãos estão entendendo? Então, quando o Senhor vem hoje nos falar de 3 grandes evidências da nossa eleição, é porque Ele quer que isso seja manifestado em nossa vida, para que as pessoas saibam que nós somos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, nós somos os salvos, nós somos a nação santa, nós somos intocáveis, e que à nossa volta há uma proteção sim,
que ninguém, nenhum mal, nada do outro lado pode nos tocar. E vai ficar cada vez mais claro quem é e quem não é. Os fajutos, aqueles que usam máscaras, vão ser desmascarados, mais dia menos dia, as máscaras vão cair, porque quem não é da eleição não conseguirá ter estas 3 evidências manifestadas em sua vida. Amém? Então, vamos lá. A nossa eleição, ela se torna visível a todos quando ela é evidenciada. Quando ela é mostrada através de evidências. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 1, 2 a 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo estava escrevendo à igreja, a crentes de uma igreja da Tessalônica, uma igreja em graça. E ele dizia, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos, eles eram lembrados em nossas orações, Paulo orava por eles, sem cessar, recordando-nos, eles tinham alguma coisa que marcou a vida de Paulo, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, o que eles tinham de evidências? Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então aqui existem 3 evidências que são claríssimas na vida de um eleito que já é salvo, que vive a fé, dom de Deus, que manifesta o fruto da salvação e que anda nas obras preparadas de antemão para aqueles que são salvos por Jesus Cristo. Isto é reconhecido, a eleição é visível, que é uma pessoa de Deus, que é um escolhido de Deus, que é um salvo por Deus, que tem a proteção de Deus, isso fica nítido a qualquer pessoa. Então, quais são as evidências da nossa eleição? Número 1, a operosidade da fé. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo olha para a causa da operosidade da fé, dizendo que quando a fé opera, ela evidencia a nossa eleição. Tiago não olha para a causa, Tiago olha para a consequência da eleição e da salvação e fala das obras. Eu quero mostrar porque os dois falam a mesma coisa, com perspectivas diferentes. E as pessoas pensam que é alguma coisa oposta, mas não há nenhuma contradição na palavra de Deus. Vamos a Tiago 2, o verso em questão, os versículos do 20 ao 26, que dizem assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? A fé sem obras, sem as obras preparadas de antemão, sem frutos na vida, não serve para coisa nenhuma. Versículo seguinte: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele não fez isso pela fé? Então a fé de Abraão foi acompanhada de uma obra da fé. Seguinte, vês como a fé operava juntamente com as suas obras? A fé opera com obras que mostram que nós cremos. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Todo mundo conheceu a fé de Abraão porque ele teve uma demonstração, uma evidência através de algo visível na vida dele. Versículo seguinte: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu e a fé lhe trouxe a justificação e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Veja, não é que alguém é salvo, tornado justo só pelas obras, mas ele diz, por obras e não fé somente. Tem gente que diz, eu criei e agora eu sou justo. Mas esta fé, esta salvação se evidencia através de um fruto na vida. Os irmãos estão entendendo o que Tiago está dizendo? Próximo. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que ele está dizendo? O corpo existe,
Mas se não tiver espírito, não serve para nada. E a fé? A fé existe, ela está ali, mas se ela não for operosa, se ela não for uma fé prática, ela também não serve para nada. Amém? Estão aí milhares de crentes que têm o dom da fé e não veem nada acontecer na sua vida. Não tem nenhuma manifestação de que são realmente salvos. Não tem a justificativa da sua salvação manifestada, porque não praticam nada e não mostram nada de frutos da fé em seu viver diário. Então, nos textos de Paulo, justificação significa declarar uma pessoa justa aos olhos de Deus. Aqui, no texto de Tiago, significa vindicar. O que é vindicar? Demonstrar que alguém é justo perante Deus e perante os homens. Veja, na concepção de Paulo, justificou diante de Deus é tornado justo. Ele está já chamando que Deus vê o coração. Tiago, como era um pregador da lei, ele diz, a pessoa é justificada lá dentro sim, pela fé. Mas ela tem que evidenciar para que os homens saibam que ela é salva, através de alguma obra da fé na sua vida. Quem está entendendo? Amém? Essa é a diferença entre a justificação de Paulo e a vindicação de Tiago. Só que Paulo diz que basta crer. Tiago diz o quê? Você crê e anda nas obras preparadas de antemão, que Paulo depois vem a falar também. E ele exige que isso seja manifesto para que você veja a evidência da eleição na vida de uma pessoa. Então, esta é a diferença basicamente destes dois pregadores. A justificação de Abraão, no sentido paulino do termo, ocorreu lá, nós não vamos ler agora, no livro de Gênesis, no capítulo 15, 6. A justificação de Abraão, no sentido que Tiago apresenta, ocorreu mais de 30 anos depois, naquele ato magnífico de obediência de Abraão a oferecer Isaque em Gênesis 22. Então, com esse ato, Abraão demonstrou a realidade da sua fé já existente em Gênesis 15. Veja bem, Abraão foi justificado em Gênesis 15. Mas 30 anos depois, ele teve uma prova para colocar a fé dele em ação. E ali se manifestou que ele era um eleito e já salvo quando ele age por fé. Quem está entendendo? Amém? Então, Paulo cita Gênesis 15, quando ele é justificado porque creu. E Tiago cita Gênesis, que eu falei? Gênesis 22, quando ele, porque creu, foi capaz de oferecer Isaque em sacrifício. Entendemos aqui? Amém? Então, Hebreus 11, 17 e 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, pela fé, a fé vem antes. Quando posto à prova, ofereceu Isaque, agora vem uma obra. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso, isto é fé, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, é fé, de onde também figuradamente o recobrou. Então ele creu primeiro e depois apareceu a obra daquilo que ele cria. Ele ofereceu Isaque porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Entendemos? Amém? Muito bem. Eu queria que você pensasse aqui nessa fé evidenciada de Abraão através de uma obra. Quantas situações existem na nossa vida exatamente para evidenciar a nossa eleição quando a gente tem que manifestar a fé? Se não existissem situações difíceis, provas difíceis, para que fé? Para que Bíblia? Para que Deus? Para que culto? Se tudo fosse, facinho, facinho. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. No bom ânimo é que entra a fé em um exercício, para em cada situação você ver a evidência de que é um eleito e que já tem o dom da fé e pode exercitar a sua fé com algum feito, com alguma coisa, porque você vai ver a glória de Deus em cada situação. Então, nos textos de Paulo, a justificação antecede as obras e evidencia a eleição de Abraão, conforme diz Gênesis 15, 6. Vou mostrar o texto que eu citei. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Primeiro ele creu e foi justificado.
Depois, por ser um homem que tinha uma fé operosa, então ele teve situações na vida para mostrar que ele cria em Deus, tá bem? O apóstolo Paulo, ele recrimina a fé sem obras. Veja o que ele diz em Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Tem gente que fala que conhece a Deus, até é crente. Entretanto, o negam por suas. Então, se as obras na vida de alguém, essas obras são os frutos na vida de alguém, negam que é um eleito, negam que é um salvo, negam que conhecem a Deus, isso é mais forte do que a pessoa falar. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então veja, existem pessoas que estão enganadas e enganando a muitos, porque no tocante a Deus, dizem que conhecem, dizem que são salvos, dizem que tiveram uma experiência com Deus. Entretanto, pelo seu dia a dia, pelo que falam, pelo que fazem, negam. Pode fazer até caridade, mas a atitude nega a Deus. É por isso que são o quê? Quem diz isso não é a bispa Solange, é a palavra de Deus. São abomináveis, desobedientes. Amado, tem gente que não consegue obedecer, porque não é educado pela palavra. E se não é educado pela palavra, é porque o quê? Não é eleito. Ou ao menos a eleição não está evidenciada ainda através da salvação. Desobedientes e reprovados. Até esse momento, reprovados para toda boa obra. Então, a fé sempre é confirmada com boas obras. Não se iluda. Não, eu sou crente, eu sou cristão, eu estou assim com Deus. Olha a vida da pessoa. Sempre. Não sou um eleito, eu sou predestinado. Olha a vida da pessoa. O que ela fala, o que ela faz, o que ela posta, como ela lida com os problemas, como ela lida com as pessoas, quem ela chama para a volta dela, você vai ver que estão reprovadas para toda boa obra. Não tem evidência nenhuma, então, de que é um eleito. É grave o que nós estamos estudando hoje. É tremendo, mas é decisivo e definitivo. Isso vai tirar gente de cima do muro, amado. Ou sim, sim, ou não, não. O que passar disso é do... E na obra de Deus há muita obra do maligno, confundindo as pessoas por gente que se diz eleita, mas que não evidencia a sua eleição, porque as obras não são obras da fé, são obras da carne puramente e ponto. Amém? Muito bem, vamos dar sequência então. Tito 3, versículo 8 diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. É uma constante de vida. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Quer dizer que quem crê em Deus e diz que crê em Deus, tem que ser solícito, tem que estar sempre pronto na prática de boas obras. Isso no original significa que devem aplicar-se sempre às boas obras. Quer dizer, tudo que a pessoa faz é bom, é visando um fim proveitoso, é uma coisa louvável, amém? Proveitosa aos homens. Diz também, vamos lembrar de Raabe, porque ela foi citada aqui, não é? Que agiu com fé em obediência a Deus. Em Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Notem a coerência, porque Tiago citou Raabe. E ele citou as obras de Raabe, porque ela acolheu com paz, ela escondeu os espias do povo de Deus na casa dela. Mas Paulo, que escreve este texto, diz que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída e acolheu. Então, a fé vem primeiro. E agora havia obras preparadas de antemão para ela. Entre as obras que Deus havia preparado de antemão, estava a proteção de num determinado momento de homens do povo de Deus. E ela então, porque creu, ela foi sensível e fez aquilo que Deus esperava dela.
ela não foi destruída com os desobedientes porque acolheu. Então ela fez uma obra e não foi destruída. Mas a obra que ela fez foi porque ela primeiro creu em Deus. Percebe? Então, não é por obras que alguém recebe mérito, mas é por fé. E por fé, sempre tem uma obra preparada para nós evidenciarmos na vida. Quem está compreendendo? Amém. Muito bem. Então, isso aqui é tremendo. Mateus 1,5 também, Jesus cita: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Você vai ver no capítulo 1 de Mateus a genealogia de Jesus, que começa lá no comecinho. E chega a Raabe. Raabe é colocada na genealogia de Jesus. Ela era uma pessoa que não era do povo de Deus, ela era uma meretriz, mas ela creu. E isso a incluiu num plano de Deus, dando tanta honra a essa mulher pela fé, que mudou a história dela, né? Ela gerou a Boaz, Boaz de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi, e se você continuar, vai chegar em Jesus. Então, Raabe é tataravó de Jesus. Ela entrou nessa genealogia, escolhida, eleita, como nação de Deus, abençoada, não porque ela foi boazinha com os espias, porque ela creu. Aí está a justificação dela. E aí as obras evidenciam a eleição de Raabe. Quem está entendendo? Uau, glória a Deus, muito bem. Então, a palavra de Deus, ela produz resultados profundos na vida. Na verdade, amados, quem vive a palavra, quem é operoso praticante da palavra, é bem-sucedido em tudo. É fácil. O Bispo Rai sempre fala isso. Não atrapalha Deus, amado. Não complica. Faz direitinho, conforme Deus ensina. Vive a palavra. Tudo dá certo. Tudo vai para o lugar. Tudo tem sucesso. Tem a bênção de Deus, logicamente. Veja o que diz Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, é a palavra de Deus, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Não é ouvinte negligente, já sei isso, não, eu vim aqui por outra coisa. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, mistura a fé, a palavra e vive. Esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Não é isso que nós queremos, igreja? Então, nós que somos eleitos e que temos evidenciada a nossa eleição pela operosidade da nossa fé, nós temos também que associar outros fatores à nossa fé. Nós temos que, nos mover por fé. Vamos ver o que diz Pedro em 2 de Pedro 1, 5 a 10. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Não é só crer, é associar virtude. Coisas boas, coisas corretas. Com a virtude, você associa o conhecimento. E com o conhecimento, você associa o domínio próprio. Esse é um grau de operosidade da fé tremendo. Já está no domínio próprio. Com o domínio próprio, você associa a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, você associa a fraternidade. E com a fraternidade, você associa o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, quer dizer, que se não há fé evidenciada, não há virtude, não há conhecimento, não há perseverança, amém? Se não há fraternidade, se não há amor manifestado, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Que coisa triste. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa eleição. Como é que eu confirmo a minha eleição? Quando eu tenho uma fé operante, quando eu tenho as virtudes, quando eu ando nas obras preparadas de antemão, quando a minha fé é acompanhada de atitudes que mostram que eu creio. Quem está entendendo? Procura, então, confirmar a vossa eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quem recebe essa palavra? Então, nós temos que confirmar a nossa eleição. De que maneira? Primeiro, com a operosidade da nossa fé. Eu quero orar com você, encerrando o culto, para que nós, a partir de hoje, percebamos quais obras Deus preparou para nós de antemão. Porque para cada um Deus preparou obras de antemão. Vocês viram Abraão? Abraão tinha obras preparadas de antemão. Ele teria que sair da terra dele, ele teria que ir para uma outra, não é? Ele se tornaria pai, ele teria que entender que ele teria a sua fé colocada em evidência quando ele teve que oferecer o seu filho. Tantas coisas, aquilo era para Abraão. Depois nós vimos Raabe. Raabe tinha obras preparadas de antemão. Entre elas, está citada na Bíblia o quê? Pelo menos duas que nós conhecemos hoje. Uma, que ela tinha uma atitude fundamental no momento em que iam se destruir pessoas, o povo de Deus, e ela escondeu os espias de Deus, né? Então isso estava preparado de antemão para ela, mas ela precisava crer, e a fé dela manifestaria esta evidência de que ela era uma eleita. Depois ela é contada na genealogia de Jesus, uma obra preparada de antemão. Quem é que estaria, quem imaginaria que a meretriz Raabe, que não era do povo eleito como nação, seria uma antecessora de Jesus na carne? Era uma obra para ela, preparada de antemão. Qual é a obra, ou quais são as obras que Deus preparou para você de antemão, para você andar nessas obras? Você tem que saber. Você tem que procurar isso no seu dia a dia. As obras que Deus preparou para você, Ele não preparou para mim e vice-versa. Nós temos que descobrir o que é que nós estamos fazendo neste mundo. O que é que Deus preparou para nós, para que isso seja vivido pela fé. E que esta nossa fé, com os frutos, com a virtude, com o conhecimento, com o amor, evidencie a nossa eleição. Que todos saibam que nós somos eleitos, escolhidos, predestinados, salvos, chamados por Jesus, justificados, novas criaturas, templos do Espírito Santo, homens e mulheres de fé, pessoas santas, pessoas intocáveis, pessoas irrepreensíveis, pessoas que são cabeça e não cauda nesta terra, que estão por cima e não por baixo, que têm para emprestar e não tomar emprestado, pessoas que são as meninas dos olhos de Deus, pessoas que têm um nome escrito no livro da vida e de lá ninguém os pode apagar, homens e mulheres que são luz nesta terra, sal neste mundo, pessoas que são boca de Deus, braços de Deus, pernas e pés de Deus nesta terra. Como isso vai ser evidenciado na sua vida e na minha vida? Existem obras preparadas de antemão individualmente, existem obras preparadas de antemão para cada família, e existem obras preparadas de antemão para cada igreja, que Deus levanta como um grupo de pessoas para andar junto nesta terra. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que descobrir isso. Como nós descobrimos isso? Quando nós, que somos eleitos, temos uma fé operosa. A nossa fé tem que estar ativa. Se Deus diz, nós temos que crer. Se Deus fala, nós temos que confessar aquilo que está escrito. Se Deus consumou na cruz, é aquilo, eu fico com aquilo, não com o que diz o contrário daquilo. Mesmo que pareça loucura, a minha fé vai ser evidenciada. Fé é loucura. Fé, igreja, é loucura. Hoje, normalidade é você crer em estatísticas, normalidade no mundo é você crer no que está o governo dizendo, mostrando, é a conta bancária. Nós não vivemos pelas estatísticas, nem pela conta bancária, nem pelas evidências do que os nossos olhos veem. Nós vivemos por fé. Por fé pode acontecer qualquer coisa. Por fé pode mudar estatísticas. Por fé pode mudar a conta bancária. Por fé, portas que não existem podem passar a existir. Por fé, onde não há nada, pode passar a ter tudo. Amados, isto é fé, isto é loucura.
E Paulo chama isto de a loucura da pregação. Então, você que ama essa palavra, ouça. Você é um louco. E glória a Deus que eu estou com você nessa. Eu amo essa palavra. E a nossa fé tem que ser evidenciada com essa loucura. É loucura para os que se perdem, diz a palavra. Mas para os salvos, para os eleitos, é poder de Deus na nossa vida. Nós ficamos com o poder de Deus, com a evidência da nossa eleição, pela operosidade da nossa fé. Assim seja, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.